Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Estamos de volta, estamos de volta. Não é fácil, irmãos, não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Você presenciar a imagem e semelhança de Deus sendo destruído desta forma, mortos, crianças mortas, com vários tiros, com machadada, sem saber de onde vem, sem saber o motivo. Sem saber o motivo. Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Não é fácil não, não é fácil. Vamos para a palavra, irmãos, vamos? Vamos. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus é maravilhoso conosco, irmão. Maravilhoso, maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Nós vamos ter um encontro com Ele logo, logo, irmãos. Nós vamos nos encontrar com Ele. Logo, logo, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo de número 15. Vamos meditar um pouquinho, irmãos, vamos? 1 Coríntios, capítulo 15, e verso 55. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, que diz: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, a morte é cruel, não é? A morte é cruel. A morte, ela não manda recado. Ela não manda recado. A morte, ela não tem misericórdia. Ela não tem compaixão de ninguém. A morte, ela é assustadora. Assustadora. A morte, ela teve coragem de tocar em alguns homens de Deus. A morte teve coragem de tocar em Abraão. A morte, ela teve coragem de tocar em Moisés, o libertador do Egito, o homem que falava com Deus. Um dia, Moisés disse para Deus: Deus, eu estou cansado. Estou cansado. Não aguento mais não. Eu vou desistir, eu vou parar. Eu vou desistir. Eu não aguento mais. Ainda bem que Moisés falou para a pessoa. Moisés falou para o ser certo. Certo. Às vezes, a gente fala para pessoas erradas que nós vamos parar, vamos desistir, que não está dando mais. E a pessoa vem com algum conselho, não, dá um tempo, para um pouco, esfria a cabeça, viaja, desiste, não dá, para você não dá, desiste. Às vezes, existem pessoas assim. Só que Moisés, ele falou com o seu Deus, ele falou com o seu Deus. Às vezes é muito importante você falar com Deus. Existem coisas que você precisa falar com Deus. Você não pode falar para pastor, você não pode falar para vizinho, você não pode falar para pai, para mãe, não. Existem coisas que você tem que falar com Deus. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma resposta da sua situação, do seu problema. Ele vai falar com você. A palavra diz que ele jamais muda, ele nunca vai mudar. E Moisés falou com ele: Deus, eu cansei, não vou mais, eu não aguento mais. É muito peso, essas pessoas nas minhas costas, eu não aguento mais não. E Deus diz para Moisés: Moisés, levanta a cabeça, Moisés. Levanta a cabeça, Moisés, e vai com esse povo. Moisés, vai, Moisés, eu vou mandar anjo. Eu vou colocar anjo em cima, embaixo, de um lado, do outro, atrás, na frente, e você vai cheio de anjo. Mas você vai, Moisés, que os anjos estão com vocês. E Moisés disse: não, eu não quero anjo não. Eu não quero não.
Se a tua presença for comigo, nós vamos daqui. Se a tua presença for, eu vou com esse povo. Se a tua presença estiver junto conosco, a gente vai. A gente levanta e vai. Se a tua presença for na frente, nós vamos sair daqui. Eita, presença maravilhosa. Oh, irmãos, como a presença de Deus faz falta na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. A Bíblia diz que Deus desce e Deus vai junto com Moisés. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes. Mas Deus vai junto com Moisés e com o povo. A morte teve coragem de tocar neste homem. Existiam dois homens de Deus que a morte não tocou: Elias e Enoque. Mas a história diz que os dois seriam as duas testemunhas que vão pregar na grande tribulação. E os dois vão ser mortos em uma praça, uma grande cidade, uma grande praça, que no mínimo é no Vaticano. A Praça São Pedro, onde o falso profeta e o anticristo vão se reunir. São possibilidades claras. E lá os dois vão ser mortos, vão ser zombados durante 3 dias. E vai ressuscitar em glória. Mas a morte vai pegar os dois ainda. Porque a morte não perdoa. A morte não perdoa. Um dia, o profeta Isaías dá um pulo na frente. O profeta Isaías pula 750 anos na frente, no Kairos, tempo de Deus. E quando o profeta chega debaixo daquele madeiro, ele olha, ele vê Jesus pendurado na cruz. E o profeta observa. E ele começa a escrever Isaías 53, verso 4, 5, ele começa a escrever. Olhando para ele, não vi nenhuma beleza para que possamos desejar. Homem de dores, de sofrimento. Porque quando o profeta olhava no mundo espiritual, o profeta via Jesus deformado, destruído fisicamente. E quando Jesus estava ali naquele madeiro, a morte se aproximando dele, ele com muitas dores, muito sofrimento no seu corpo, desfacelado. A morte se aproxima dele. Aleluia. E quando a morte se aproxima dele, eu acredito que a morte dá aquele sorriso. E ela se aproxima e ele fala: não, aqui você não vem, aqui você não pode, aqui você não encosta. E a morte se encostando mais, com a possibilidade de pegar, de abraçar ele. Aleluia. E quando a morte aproxima-se muito dele, ele olha para o céu e ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. O véu do tempo se abre, o céu balança, o sol se esconde, a terra treme, o cemitério abre as portas, a multidão sai de dentro do cemitério, porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Morte, cadê a tua vitória? Morte, cadê a tua vitória? Ô inferno! Teve um que a morte não pegou, teve um que a morte não se aproximou, porque ele venceu a morte. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê a tua vitória, morte, agora? Cadê? Aleluia. Ei, morte! Ei, inferno! Ei, Satanás! Toma essa de novo! Venceu a morte! Acabou! Venceu! Aleluia! Oh! A morte não tocou nele, igreja! A morte não tocou nele! A morte não aproximou-se dele! A morte não tocou nele! Aleluia! Aleluia! Aquele que você ama
Aquele que você adora. Aquele que você diz glória hoje, glória, glória. Aquele que você adora hoje, aquele que você falou com ele hoje. A morte não tocou nele, irmão. A morte não tocou, igreja. A morte fugiu dele, a morte correu dele, igreja. A morte correu dele. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque ela não pode tocar em mim. Não pode, não pode. Aleluia. Cadê a tua vitória, morte? Cadê, cadê, cadê? Venceu, 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 venceu a morte. Venceu, venceu, venceu. Aleluia. A vitória. Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Vergonha, vergonha, vergonha pra você, morte. Vergonha, vergonha. Você pegou os profetas, você matou os profetas. Você tocou no homem que era segundo o coração de Deus, chamado Davi. Mas você não toca no Filho de Deus. Não tocou no Filho de Deus. Não tocou. Não, não, não. Adora ele, igreja. Adora ele, igreja. Adora, adora, adora. Venceu a morte. Venceu o mal. Venceu a morte, venceu o mal. Venceu as trevas. Jesus ressuscitou. Tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Venceu a morte. Venceu o mal. Venceu as trevas. Jesus ressuscitou. Ele vai voltar em glória, vai voltar em glória, vai voltar em glória. Quando a morte não conseguiu tocar nele, quando a morte não tocou nele, ele venceu a morte. O cemitério abriu a porta e saiu a multidão de dentro do cemitério e foi visto entrando na cidade, dando glória, aleluia, glória, aleluia. Venceu a morte, venceu. Houve um que venceu a morte, venceu. Aleluia. Esse é o seu momento com ele, igreja. Aleluia. Eu navegarei. Faça o seu culto aí, irmão. Faça o seu culto aí, irmão. Faça o seu culto aí, irmão. Aleluia. É honra, é honra, é honra, é honra, é honra. Venceu a morte, venceu, venceu. A morte tocou nele não, irmão. Não tocou não. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito. Toma, Satanás, de novo. Toma aí, toma, toma, toma. É por isso que você treme, né? É por isso que você treme, né? Você treme o nome dele, né? É por isso, né? Venceu a morte. Aleluia. Ei, Satanás, você treme no nome dele. Você treme, né? Por isso, né? Aleluia. Espírito, Espírito, fale como fogo. Aleluia, aleluia. Faça o seu culto aí, irmão. Adora ele aí, irmão. Aleluia. Aquele que você ama, aquele que você adora. Aquele que você não troca por ninguém. Aquele que você não divide a sua adoração com ninguém. Foi o único que venceu a morte. Foi o único que venceu. Foi o único. A morte nem se aproximou dele. Nem perto. Nem perto. Aleluia. Uma explicação. Espírito, 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 Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Ao Deus na minha vida. Aleluia, aleluia. E me compreender sem nenhuma explicação. Espírito agora, Espírito aí. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo. Adora ele aí, irmão. Oh, glória. Faça o seu culto aí onde você está, irmã. Faça o seu culto onde você estiver.
no trabalho, na rua, no ônibus, lavando roupa, dirigindo, faça o seu culto aí, porque ele tá aí com você. Ele tá aí, ele tá vivo, a morte não tocou nele, não. Aleluia, aleluia. Espírito. A morte, primeiro, vão ser lançados no inferno o falso profeta e o anticristo. A Bíblia diz que a morte vai ser o último a ser lançado no inferno. Ela vai permear na terra até os últimos milésimos de segundos. Mas ela não vai achar ele nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Vai ser lançada no inferno. Por isso que ele pisou na cabeça. É verdade que a morte pisou no calcanhar, mas ele pisou na cabeça dela, irmão. Aleluia. Jesus ressuscitou. Olha aí, ele ressuscitou, olha aí, olha aí, olha aí. 16 minutos esse vídeo. Mas é pura adoração, irmão. Aleluia. É pura adoração, é pura verdade, é pura palavra. E se você não conhece ele, irmão, se você não conhece ele, procura conhecer ele, procura conhecer a história dele. E aceita ele na sua vida, irmão. Aleluia. Ressuscitou. Para de adorar, para de seguir homens de mentes brilhantes, pelo amor de Deus. Todos os mentes brilhantes a morte abraçou. Aleluia. Ele não, a morte não pegou, ele não chegou perto, não passou perto. Aleluia. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai. Aleluia. Jesus ressuscitou. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Nunca aconteceu com ninguém. Nunca aconteceu com ninguém. Ele foi o único, irmão. Aleluia. Ressuscitou. Tem história, tem história, tem história, tem história. Ele tem história. Fica com Jesus, igreja. Fica com Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito. Aleluia. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia. Ao Deus do meu amor, que a morte não tocou. Meu amor. Fica com Jesus, igreja. Amanhã a gente volta. Oh, glória. Amanhã a gente volta, igreja. Do Espírito. Ela tá louca, desesperada, matando. Ela tá matando, ela tá abraçando, ela tá destruindo aí. Você tá protegido, irmão. Você tá protegido, irmão. Ainda que ela possa tocar em você, porque é corpo, carne, eu quero ver ela tocar no teu espírito, irmão. Eu quero ver, eu quero ver. Aleluia. E desce como fogo. Eu quero apresentar ele pra você, irmão. Você não conhece Jesus, não? Você conhece, não? Quero te apresentar ele. A morte não tocou nele, não, viu? É, aleluia. Fica com Deus, igreja. A paz do Senhor, igreja. Inscreva no canal Jesus Além das Nuvens. Estamos chegando a 500 em um mês. Eu nunca vi isso. Estamos chegando a 500 inscritos em um mês. Tem vídeo de 4.000 visualizações. Eu nunca vi isso, Jesus. Vamos crescer para Jesus. Vamos crescer.
Aleluia, aleluia. A paz do Senhor, igreja.